Vamos falar agora para o pessoal, para aquelas empresas que precisam certificar que o seu consultor, o seu auditor, né, enfim, a pessoa que está aplicando o checklist, de que ela realmente está no local onde ela deve estar para poder fazer essa auditoria. Quais são as ferramentas que a checklist tem para ajudar nisso? Então, Rafa, tem algumas, né? Algumas mais restritivas, digamos assim, né? Que impedem qualquer coisa que não seja no local, e outras que viriam para ajudar, né, a comprovar. Pode trabalhar com elas individualmente ou em conjunto para fortalecer ainda mais essas garantias, né? Mas, por exemplo, talvez a principal delas, a mais utilizada, é o QR Code, né? Você pode, pelo sistema ali, gerar um QR Code para ser atrelado à unidade. Então, ao invés de simplesmente ter uma lista ali onde o usuário vai escolher a unidade e aí ele poderia, né, de qualquer local, né, selecionar a unidade para aplicar, ele vai ser obrigado, se na configuração da unidade você pode setar que é obrigatório a leitura do QR Code, então não é possível selecionar essa unidade sem ser pela leitura do QR Code, e aí o usuário lá no local vai ter que fazer a leitura pelo aplicativo, né? Ele vai ativar a câmera do celular na hora que ele iniciar a aplicação do checklist e ele vai fazer a leitura do QR Code que automaticamente vai selecionar essa unidade, né? Tem Então, alguns clientes nossos que utilizam isso na indústria, né? Colocam sim, por equipamentos. exemplo, em linha de produção, né? Então, isso, na verdade, ele tem duas vias, né? Ele não só bloqueia para que não seja feito por fora, como ajuda também, né? Às vezes o usuário ali tem uma lista grande de unidades e fica difícil para identificar qual é qual e pelo QR Code a leitura é imediata e acaba fazendo isso. Então, esse é um dos métodos, né? Um dos métodos. Tem ainda um método que você pode ainda fazer uma configuração que atrela um QR Code com um checklist específico ainda. Então, você pode criar um checklist, uma combinação de QR Code, de checklist unidade, que aí facilita ainda mais a vida do consultor, para ele não errar mesmo, e além de dar essa garantia de estar no local. Uma outra opção, aí essa ainda é um pouco mais restritiva ainda, que não algumas empresas utilizam, depende do nível de necessidade, que é a cerca digital, né? Cerca digital é você configurar primeiro você nas unidades você tem que setar na configuração dela, no cadastro dela, latitude e longitude, e aí na configuração geral ali do sistema você coloca qual é o raio de localização que você permite, né, de uma tolerância de geolocalização assim, de proximidade à unidade. Então eu, consultor, auditor, tenho que estar dentro deste raio, então o sistema vai pegar a partir da minha localização, né, do meu dispositivo lá na hora de eu iniciar o checklist e vai comparar, né, a localização que ele conseguiu captar com a proximidade da latitude e longitude da unidade. Se eu tiver dentro do raio aceitável, eu consigo iniciar esse checklist. Se eu não tiver, eu não consigo. Então, realmente, é uma forma de você coibir qualquer aplicação fora do local. Tem um nível Outra, de precisão dessa. É bem preciso esse raio, assim. por ser dispositivo móvel, acaba que é bastante preciso, né? Porque o dispositivo móvel usa o GPS, então isso dá uma precisão legal. Claro que algumas situações mais específicas, como por exemplo, a gente sabe que às vezes em algum local muito um subsolo de um prédio, né? Isso às vezes tende a ter alguns obstáculos. Aí vai de cada situação, né? Pode ser que uma empresa tenha uma operação que isso vai acabar gerando algum problema de não vou conseguir porque o GPS lá não pega tão bem. Aí pode Aí usar o tem, QR aí Code, que é a a gente usa primeira os outros opção. meios, né? Uma combinação Uhum. de outros meios. Quem não quiser ser tão radical, digamos assim, né, de impedir a aplicação dentro do raio, tem uma outra, o checklist por padrão, né? Ele coleta a geolocalização da aplicação no início e no fim, né? Então, no momento que você starta uma aplicação, no momento que você conclui uma aplicação, o sistema registra essa informação lá na avaliação. Então, você pode, digamos assim, fazer uma análise posterior comparando, o cara estava no endereço da unidade ou não estava no endereço da unidade, caso você não queira bloquear. E isso também tudo configurável, né? Na configuração do checklist você coloca, eu quero que o GPS esteja ativo, por exemplo. Então, isso inclusive faz com que caso o usuário
esteja com o GPS desligado lá no aparelho, ele vai solicitar a ligação do dispositivo. Então, toda essa combinação, né? Imagina se você coloca QR Code e ainda exige a geolocalização do usuário, ou até coloca uma cerca digital, se torna assim inviável de ser feito que não no local. Então, a gente falou de 3 fórmulas. Então, o QR Code, a cerca digital e o próprio GPS na configuração, tornar ele como obrigatório, é isso, né? Isso. E aí durante a aplicação do checklist, isso são meios de você ali já, digamos, botar um bloqueio de início, né? Você não consegue fazer o checklist se não está cumprindo esses requisitos. Agora, durante a aplicação, tem outros meios também de você, digamos, pedir um extra ali ou confirmar. Como, por exemplo, itens do tipo geolocalização. A gente tem um tipo de item que você configura no checklist. Eu quero uma pergunta, digamos assim, geolocalização, onde a resposta do usuário é clicar no botão que capta a localização dele naquele momento. Isso, às vezes, é utilizado por empresas que o checklist ou ele é feito durante um período longo do dia, né? Porque, assim, a gente está falando da questão do start. A gente sabe, o aplicativo, o checklist offline, você pode iniciar ele e continuar essa aplicação de modo offline em outro momento, né? Então, como você poderia garantir, por exemplo, ao longo de 8 horas ou de um período até mais longo, de que esse usuário segue na unidade, né? Também tem esse ponto. Então, essas perguntas do tipo geolocalização podem ser uma forma de utilizar. E uma boa prática... É tipo um checkpoint durante a aplicação, né? Então, ele está Exato. aplicando já está meia hora, uma hora aplicando, e daqui a pouco chega uma pergunta de geolocalização, ele clica e diz, opa, estou aqui, esse é o lugar que eu estou, né? E aí, depois, no relatório, a gente pode ver se o local que ele registrou que ele estava era realmente o local, é isso? O local... Exato. Tem algumas empresas que colocam essa orientação, né? Então, tipo, a cada tantas horas tem que, né, vai ter uma resposta no checklist desse tipo. Mas aí como é que eu sei se ele respondeu na hora mesmo? Porque o checklist ele vai te permitir navegar por ele, né, completo. Tem uma configuração, você coloca lá que quer captar a data e hora de cada resposta. Então, você vai conseguir, digamos, auditar a auditoria depois, vendo que ele realmente cumpriu ali os intervalos de tempo entre uma resposta e outra, ou não, né? E aí você tomar alguma medida com o usuário. Mas, enfim, tem essa forma de trabalhar. Outra questão que daí já parte até como boa prática, né? A gente sempre recomenda quando a gente fala, que é a configuração de, primeiro, vai registrar uma evidência de uma inconformidade. Eu estou lá fazendo minha auditoria, tem um problema, bate foto, seja do problema, seja da comprovação de que está tudo certo. Exigir uma foto como obrigatório, então, esse é o primeiro ponto, né? Então, eu respondo que está bom ou que está ruim, o sistema ali na configuração está exigindo que eu tire uma foto, que eu registre um anexo. Beleza, eu vou lá colocar meu anexo. Na configuração do checklist, você coloca que para impedir o uso de anexos do dispositivo. O que isso vai fazer? Vai fazer com que o sistema só tirar a galeria ofereça... do celular, né? Exatamente, Não acessa a galeria. eu não consigo usar meus vídeos, minhas imagens que eu já tenho salvo, e aí eu vou ser obrigado a tirar uma foto ou fazer um vídeo na hora, né? Então, no momento que eu for registrar a minha evidência, eu vou ter que tirar uma foto, eu vou ter que fazer o meu vídeo ali. Isso é mais um passo, assim, né? Para garantir, assim, quem nunca... A gente, nesses anos, já ouviu a história do usuário que colocava sempre a mesma fotinho lá e alguém, um dia, depois de muito tempo, Sim. desconfiou que a foto estava sempre igual. Aí, qual foi a medida? Bloqueio o uso da galeria, né? Então, olha, digamos, uma composição de todas essas configurações aí dão uma bela São várias garantia, formas. né? Várias formas, então, legal, bacana, várias formas, então, para quem está precisando comprovar que a pessoa que está auditando estava no local. Eu acho que a gente tem um leque aí bem variado de opções. Basta procurar o seu Customer Success, né, o seu gestor da sua conta, ou, né, caso seja uma empresa que não tem um CS, né, procurar também nosso time de Sport Tech. Valeu, Pupi, obrigado. Valeu.